Bom, o número 6 do nosso top 10 é o único filme que eu considero fraco dessa lista. Eu resolvi incluir porque ele é muito mainstream, né? Mas eu acho um filme ruim, para falar, sendo bem sincero. Que é Zuzu Angel, filme lançado em 2006. Eu assisti nos cinemas na época, já achei ruim na época e reachei ruim agora quando eu fui rever. O filme é do Sérgio Rezende, o mesmo diretor de La Marca. Então, assim, o Zuzu Angel realmente acho que é um filme que o Sérgio Rezende é um diretor que eu costumo gostar, mas nesse filme eu acho que não deu certo. Ali ele perdeu a mão mesmo, porque o filme é muito fraco. Eu não sei se eu digo isso também, porque eu sempre me emocionei muito com essa história da Zuzu Angel, né? Desde quando eu era pré-adolescente, eu lembro de ler uma revista, no comecinho dos anos 90, uma revista que fez uma matéria contando a história da Zuzu, depois eu vi em outros lugares, quer dizer, era uma história que eu já conhecia e que eu gostava muito, que me emocionava muito, que me sensibilizava muito, né? Li entrevistas da Hildegard Angel nos anos 90, contando a história da mãe e tal. E quando o filme foi feito, então eu achei que o filme não fez jus a essa história. Essa história merecia um filme muito melhor. Até o Linha Direta da Globo, que fez um episódio com essa mesma história, com a Zezé Polessa fazendo Zuzu Angel, conseguiu ser melhor que esse filme. Mas vamos lá, o que é Zuzu Angel? Conta a história da famosa estilista e costureira brasileira Zuleika Angel Jones, mais conhecida como Zuzu Angel. Ela tinha se casado com um americano, né, no passado, depois se separou e tinha 3 filhos, né? Stuart, Hildegard, que é a colunista, né, jornalista que está aí até hoje, foi atriz também, né? E a Ana Cristina. E aí o que acontece? Ela se consagrou nos anos 60 como uma estilista famosa, tornou-se até rival de estilistas também famosos da época como Denner e Clodovil, que odiavam ela, né? E tinham raiva, né? Porque ela era concorrente. E ela ficou uma estilista conhecida. Só que ela foi atropelada por um caso envolvendo a sua família junto à ditadura militar. O filho, o Stuart Angel Jones, se envolveu com a luta armada, com a clandestinidade, foi sequestrado e morto, né, pela ditadura. E ela passou a investigar o assunto e ir atrás disso, tentando encontrar os culpados, tentando encontrar o filho ou o corpo do filho, etc e tal. O filme, nesse sentido, porque a história é essa, né? Ele lembra muito um filme parecido, um filme de 1982, que é o Missing, Desaparecido, do diretor grego Costa Gravas, filmado nos Estados Unidos e no Chile, que conta uma história semelhante, né, do executivo americano, interpretado pelo Jack Lemmon, que vai para o Chile, encontra a Nora, interpretada pela Sissy Spacek, e juntos eles tentam encontrar o filho dele, marido dela, né, que era um escritor, jornalista, que tinha desaparecido na ditadura chilena, em 73. E eles então empreendem uma luta desesperada para encontrar o cara ou o corpo, né? É a mesma coisa o caso da Zuzu, que é um caso real. Mas o Missing foi inspirado num caso real também, né? O problema do filme bom, o Zuzu Angel, então a história é essa, é uma história muito bonita, muito triste, muito emocionante. A Zuzu Angel virou quase uma, né, é um ícone, né, dessa luta contra a ditadura. Ela mudou a moda dela, né? Quando aconteceu todo esse problema, ela muda o estilo dela e começa a fazer roupas com tanques de guerra desenhados, com anjos pintados de preto, sangue, não sei o que. Ela conseguiu usar toda essa dor na obra dela. Isso é fascinante, né? Enfim, uma mulher maravilhosa, uma história maravilhosa e que infelizmente um filme fraco, né? Que não faz jus a essa história tão forte, né? Então eu acho o roteiro do filme do Sérgio Rezende com o Marcus Bernstein um roteiro fraco, que desemboca numa direção piloto automático, com atores mal escalados e mal dirigidos, então fica tudo muito forçado. As interpretações são muito ruins, tudo pouco convincente. Eu acho que nenhum ator está bem no filme. Nem a Patrícia Pilar, fazendo Zuzu Angel, muito jovem para fazer, muito bonita para fazer, eu acho que não é por aí. Acho que nada contra a Patrícia Pilar, mas acho que não funciona ela fazendo a Zuzu. A Zezé Polessa, por exemplo, fazendo Linha Direta foi melhor, né? Daniel de Oliveira, Regiane Alves, Leandra Leal, Otton Bastos, ele volta, né, depois do que é ex-companheiro, Flávio Baurac, todos não tão... Ângela Leal, tem uma ponta da Ângela Leal, mas tem Ângela Vieira também, Alexandre Borges, acho que ninguém se salvou ali. Caio Junqueira volta também, que tinha aparecido em Que é Ex-Companheiro, como eu falei, Nelson Dantas, de novo. O que se salva de curiosidade no elenco? Paulo Betti, reinterpretando Carlos Lamarca, né, numa cena rápida, porque o Stuart teve alguma conexão com Lamarca na luta armada, né? E a Elke Maravilha interpretando uma cantora de cabaré, né, num show, cantando em alemão. É interessante essa cena, mas totalmente sem contexto. Na verdade, ela só está ali
porque a verdadeira Elke foi amiga da Zuzu Angel, né, modelo dos desfiles da Zuzu, e no filme ela é interpretada por Luana Piovani, que também, todo respeito à Luana Piovani, mas não funcionou ela de Elke, né? Ficou uma coisa completamente, não dá pra encarar essa Elke. Então assim, então o filme naufraga, não sobra nada. E o golpe final é a direção de arte. Todos esses filmes que a gente falou até agora, e os que a gente vai falar depois desse filme, todos conseguiram ter uma direção de arte e uma reconstituição de época decentes, né? Que eu chamo de decentes. É uma direção de arte com cenário, figurino e adereços, e até o uso da fotografia que emula a época que o filme se passa, que os filmes se passam, né? Então é um visual típico da época, inclusive na imagem, né? Por quê? Quando a gente vai retratar essa época dos anos 60 e 70, da ditadura, é outra imagem, não é o vídeo de hoje, porque nosso olho é outro, a câmera é outra, a cor é outra. Então você fazer um filme sobre essa época com uma câmera como se fosse uma novela contemporânea, fica falso. E foi o que aconteceu em Zuzu Angel, né? As cores são modernas e a direção de arte é uma bagunça, tem um monte de coisa de várias épocas, é o que eu chamo de direção de arte brechó, que não é uma época específica, porque tem tudo na cena. Você olha uma cadeira e fala, não, essa cadeira não é de 69, é de 82. Tem uma planta que. Várias coisas, luminárias, figurinos. Aí você fala assim, gente, não tá convencendo. Né? E até a trilha musical, por exemplo, tem uma cena no filme que é um Réveillon de 75 para 76. Aí a Zuzu vai numa festa lá na frente de uma piscina e todo mundo dançando Pata Pata, da Miriam Makeba, que é um hit de 67, que na novela, na minissérie Los Rebeldes, aparece em 67. Em 75, num Réveillon, ninguém ia ouvir Pata Pata com Miriam Makeba. É uma música velha que ninguém lembrava mais. Então não pode ser. Não pode ser. Esse Réveillon não dá pra encarar. Então, vários erros de época, né? Nesse sentido, o filme Zuzu Angel, ele se parece com algumas coisas que foram feitas na televisão, inclusive depois, que entraram por esse caminho também da direção de arte brechó, que se passa num ano específico do passado, só que mistura milhões de referências. Né? É o caso das novelas Boogie Woogie, Verão 90, a minissérie Os Dias Eram Assim, que inclusive também fala de ditadura. E aí perde-se a noção de tudo, né? Fica parecendo uma coisa contemporânea e você fala, bom, mas então para que fazer reconstituição de época, se isso não é uma preocupação? Então, com essas coisas eu sou radical. Reconstituição de época tem que ser precisa, senão o filme, você não compra o filme. Então eu acho que tudo isso leva esse filme para um fundo do poço. O próximo filme dá a volta por cima. Batismo de Sangue, lançado na mesma época quase do filme Zuzu Angel, 2006, 2007. Eu vi no cinema na época também. Gostei muito e fui rever agora e continua de pé. Acho um belíssimo filme do diretor mineiro Elvésio Raton e o roteiro dele com Dani Patarra adaptando o livro homônimo do Frei Beto, livro lançado em 83 e que ganhou o prêmio Jabuti, e onde o Frei Beto narra as monstruosidades enfrentadas pelos padres comunistas, né, que caíram nas garras da ditadura militar. Pois é, uma história real, chocante, impressionante também, sobre uma célula de padres em São Paulo, né, que faziam parte dessa célula o Frei Beto, que no filme é interpretado pelo Daniel de Oliveira, de novo, né, que no filme da Zuzu faz o Stuart, Caio Blá fazendo o Frei Tito, o Léo Quintão, ator mineiro, também fazendo o Frei Fernando, e o Odilon Esteves fazendo o Frei Ivo. Esse quarteto, né, é um quarteto de padres que apoia a clandestinidade, a luta armada da esquerda contra a ditadura e acabam caindo nas garras dos torturadores. Né? E conforme é sabido, que é a história real, né, eles tinham uma ligação com o Marighella, com Carlos Marighella, não Carlos Lamarca, que é um personagem que a gente já falou, mas um contemporâneo que também é tão importante quanto, que é o Carlos Marighella, que também estava já na clandestinidade e os padres davam apoio ao Marighella e tinham reuniões e tal, e aí aconteceu o problema de que eles foram, o Frei Fernando e o Frei Ivo foram presos, barbaramente torturados pelo delegado Fleury, de novo, que a gente falou no Lamarca, ele tem o nome de Flores, né, interpretado pelo Hernani Moraes. Em Batismo de Sangue ele chama Fleury mesmo, e é interpretado pelo Cássio Gabus Mendes numa interpretação assustadora de filme de terror, né? Que aliás é bem curioso ver o Cássio Gabus, que tinha feito o herói, né, contra a ditadura em Anos Rebeldes, fazer o algoz, né, que é o terrível delegado Fleury, uma criatura que creio eu que não deve ter sido humana, né, deve ter sido um monstro, porque não pode ser. Mas enfim, o Cássio faz muito bem o papel, e os freis foram torturados barbaramente.
Inclusive as cenas de tortura no filme são quase explícitas, são quase insuportáveis, sádicas, né? Mas acho que são cenas importantes para a gente mostrar por que, o filme mostrar, né? Por que os padres não aguentaram essa tortura e deram com a língua nos dentes, né? Acabaram entregando Marighella e aí a polícia faz uma emboscada na Alameda Casa Branca, no bairro dos Jardins de São Paulo, e o Marighella foi assassinado pela polícia ali mesmo. Enfim, essas e outras histórias que estão no livro do Frei Beto estão no filme, que tem belas interpretações desse quarteto de padres, ainda o Ângelo Antônio, que também faz um outro padre, o Cássio Gabos, como eu já falei, né? Enfim, o elenco é muito bom. E o Batismo de Sangue, que é um filme muito forte, muito marcante, tem uma sequência que é muito emocionante, né? Que é quando os padres estão todos presos num presídio em São Paulo, num porão de um presídio, e eles pedem vinho e não sei se é suco de uva que deram para eles, e umas bolachas Maria para eles fazerem uma missa para todos os presos políticos que estavam ali. Essa cena é muito bonita, emocionante mesmo, né? Então, assim, é um filme muito belo, com uma direção de fotografia incrível, câmera e direção de arte. Então, quer dizer, a armadilha da qual o filme Zuzu Anjo não conseguiu escapar, Batismo de Sangue escapa brilhantemente, né? Tudo que a gente vê parece mesmo que se passa naquele momento, né? Entre 69 e 73. Né? Então, a reconstrução de época é boa, dá para acreditar em tudo, né? É uma direção de arte muito boa, enfim, eu acho que o filme é irrepreensível. E é um filme que merece ser revisado e redescoberto, que está meio esquecido, né? Não só o filme, como o próprio livro do Frei Beto, né? E todas essas coisas. Então, quando a gente fala da ditadura, essa história específica desse núcleo dos padres comunistas é uma história muito marcante que merece ser sempre resgatada, né? O filme, não por acaso, ganhou prêmios, né, por aí, e os principais prêmios foram no Festival de Brasília, em 2006, onde ganhou melhor fotografia do Lauro Escorel, brilhante, e melhor direção para o Elvis Raton. Vale dizer que o Festival de Brasília é o mais antigo do cinema brasileiro, né? Começou em, não lembro agora o ano, mas agora, no final do ano, agora de 2024, foi a 57ª edição, né? Edição número 57. Eu tive a honra de participar do Festival de Brasília o ano passado, na 56ª edição, em 2023, com o meu longa Nós Somos o Amanhã, na Mostra Competitiva. Então é um festival pelo qual também tem muito carinho. Enfim, é isso. Batismo de Sangue. Próximo filme. Bom, se Batismo de Sangue, que é um filme tão grandioso, anda muito esquecido injustamente, esse filme de agora que eu vou falar é pior ainda nesse sentido, né? Que é O Cara ou Coroa, de 2012, dirigido pelo Hugo Giorgetti, veterano diretor paulistano. Eu adoro esse filme, é um filme excelente, que também passou em brancas nuvens, né? Um filme muito obscuro, que não aconteceu, acho que não ganhou prêmio em lugar nenhum, injustamente, porque é um filme excelente, do Hugo Giorgetti, esse diretor que tem várias obras marcantes, como Festa, Sábado, Boleiros, Boleiros 2, enfim. Cara ou Coroa eu vi no cinema na época. Aliás, todos esses filmes eu já falei, eu vi no cinema na época que lançaram, né? A partir de La Marca, né? Todos esses. Vamos em frente. E aí o Cara ou Coroa eu vi na época, em 2012, quando foi lançado. Depois teve uma mostra do Hugo Giorgetti em 2021, com todos os filmes dele, eu fui ver esse filme de novo. E agora eu fui rever na internet, mas enfim. É um filme muito legal, que conta a história de um casal de jovens namorados, interpretados por Geraldo Rodrigues e Júlia Iannina, e ela mora com o avô, que é um militar aposentado, interpretado pelo Valmor Chagas, no último filme do Valmor Chagas, né? Logo depois ele morreria, faleceria. E eles resolvem esconder na mansão que ela mora na casa, né, que ela mora com o avô, dois fugitivos, né, dois guerrilheiros políticos que estão fugindo da ditadura, interpretados por Eduardo Tornaghi e Danilo Grangeia, né, que aparece muito hoje nas novelas da Globo. Um elenco incrível, Otávio Augusto também está no filme, Emílio de Mello, que faz o papel do irmão mais velho do personagem do Geraldo, que é um diretor de teatro, e aí tem um grupo de teatro, também tem esse pano de fundo, né? É um grupo de teatro tentando montar uma peça e ao mesmo tempo esses problemas dos atores envolvidos com a ditadura. Tem uma ponta muito engraçada da Grace Janucas, e é um filme excelente, uma história muito bonita, com várias sequências memoráveis. Assim como o Batismo de Sangue, é um filme também que consegue ter uma direção de arte e de época muito precisa e segura, né? Com um bom trabalho de câmera, figurinos adequados, direção de arte. Qual que é o segredo? É ser discreto. A direção de arte, quando você vai fazer coisa de época, ela precisa ser discreta. Ela não deve tentar impressionar, chamar atenção. Porque quando entra nesse desespero, aí o filme vira brechó.
Vira uma coisa carnavalesca. Ah, estamos em 71. Aí começa a pendurar tudo em cima dos atores, tudo em cima do cenário. Ah, achei esse objeto. Sei lá, tô brincando, não sei se foi assim, né, no caso da Zuzu, mas começa a colocar muita coisa, fica over e fica parecendo uma festa fantasia ou um baile de carnaval, né? Ou um brechó, como eu falei. E a vida não é um brechó, a não ser que se passe num brechó. Então, o filme, né? Então, o Batismo de Sangue, por exemplo, e o Cara ou Coroa, você vê uma direção de arte discreta, né? Na medida, né? Sem tentar impressionar com cores, Não, é a vida como ela era naquele momento, né? Tanto o Batismo de Sangue como o Cara ou Coroa, eles se passam em São Paulo, né? E eu, como sou paulistano, sempre morei aqui, a gente vê a cidade de São Paulo, a gente está acostumado a ver São Paulo aqui e ver nesses filmes, você fala, nossa, ao mesmo tempo que eu reconheço São Paulo, eles conseguiram reproduzir a São Paulo da época, né? Então a escolha correta de ruas, quais são as ruas que ainda aparecem, que a iluminação vai ajudar a fazer parecer mais antiga, rua de paralelepípedo, tudo isso é preocupação importante, né, para a reconstituição de época. Enfim. Então, Cara ou Coroa também é um filme que eu recomendo muito e que vale a pena ser descoberto. Bom, no penúltimo lugar da nossa Top 10, chegamos ao inevitável Marighella, filme de 2019, dirigido pelo Wagner Moura. Bom, a gente já falou do Marighella agora há pouco no Batismo de Sangue, né? Porque ele estava envolvido com os padres, que são os protagonistas daquele filme. No caso do filme Marighella, aí o protagonista é ele mesmo, né? Wagner Moura dirigiu e escreveu o roteiro junto com Felipe Braga, adaptando o livro de Mário Magalhães, Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. E um elenco bem global, né, com Bruno Gagliasso, Humberto Carrão, Adriano Esteves, etc e tal, e a inusitada opção do Seu Jorge para fazer o papel do Marighella. Um filme que tem muita qualidade, né, um filme, bom, um pouco extenso, talvez 2 horas e 40, né, uma certa megalomania no filme, mas é um filme, sem dúvida, com muita qualidade, um filme muito bem produzido, com uma direção de arte que funciona, então ele também consegue escapar da armadilha da qual o filme Zuzu Angel não conseguiu escapar. Marighella escapa, porque o filme é brilhante nessa parte de direção de arte, cenários e figurinos adequados, a cor do filme, né? Então, se você parar pra pensar, se você assistir esses 3 filmes na sequência, Batismo de Sangue, Cara ou Coroa e Marighella, vocês vão ver que a fotografia tem o mesmo tipo de tom, que é um tom amarronzado, né? Mais pro pastel amarronzado, que é o tom da época. Quando a gente vê fotos da época, não são fotos de agora, fotos da época, pega uma revista Manchete de 69, 71, 70 e vê a cor, o tipo de cor que aparecia. As coisas eram assim, né? As cores eram assim, né? Os dias eram assim, eram amarronzados. Então, esses filmes conseguem reproduzir a estética da época, a ambientação da época, o tom da época, né? E por que eu estou falando de específico, batendo tecla nesses filmes? Porque são 3 filmes feitos já no século XXI. Né? Então você vê, no nosso ranking aqui, no nosso top 10, a gente falou de filmes feitos nos anos 80 e 90. Quando a gente entra nos anos 2000, quais são os filmes que eu falei até agora? Zuzu Angel, Batismo de Sangue, Cara ou Coroa e Marighella. O Zuzu não conseguiu fazer, ele caiu na armadilha que muitas obras audiovisuais caem no século XXI, que é não conseguir retratar direito uma época recente, que são os anos 50, 60, 70, 80, 90. E aí fica essa bagunça de brechó, uma coisa pós-moderna que não funciona. Esses outros 3 filmes conseguiram reproduzir. Então Marighella tem esse mérito também. Qual é, para mim, um ponto fraco do filme Marighella? O roteiro, que glorifica demais o personagem principal, sem necessidade. Porque ao contar a história dessas figuras, como Marighella, você não precisa exagerar na tinta, você não precisa glorificar o personagem. Só em contar a história dele, sem excesso, qualquer pessoa de bom senso já vai entender a dimensão e a importância do Marighella. Isso vale para outras obras audiovisuais que a gente vê nos últimos 10, 15 anos, né? Séries, filmes, novelas, peças de teatro que são baseadas em histórias reais de figuras da política, da música, do cenário brasileiro, lá. É uma glorificação excessiva, né? É uma mitificação, uma transformação dessas pessoas em heróis e heroínas, em quase santos. Vira todo mundo Joana d'Arc, né? Ou, como já vi alguns críticos falarem muito bem, vira todo mundo heroína da Disney, quando são mulheres, né? E os homens viram, assim, guerreiros Highlanders, né? Uma coisa, assim, transcendental, messiânica. Ou seja, vira todo mundo rock santeiro, que é o falso mito, né? Porque ninguém é mito. Então, o que eu acho ruim nesses filmes que glorificam em demasia esses personagens reais
é que fica uma coisa quase de seita religiosa. E eu acho que o filme do Marighella cai um pouco nesse radicalismo quase religioso, né, de beijar o pé do Marighella, sendo que não precisava, porque o personagem já é grandioso por si só. Não é preciso salientar isso no roteiro. Então, quer dizer, essa é a minha opinião, tá? Minha opinião como roteirista e cineasta, que também sou, né? Eu vejo isso atualmente, principalmente as biografias de teatro e de audiovisual de artistas da música brasileira. É um exagero que todo mundo vira santo, vira vítima, né? Então, assim, gente, o legal dessas personagens é mostrar as contradições, as complexidades, as arestas dos personagens, né? Mas não, de repente essas obras estão a serviço de criar mitos. E, como diz o Padre Albano a certa altura de Roque Santeiro, o mito é mais forte que a verdade. E isso é triste. Porque aí fica chato, né? Bom, a despeito de tudo isso que eu falei, o filme Marighella foi super premiado por aí, ganhou 25 prêmios no total. Inclusive, no Festival do Sesc, que eu citei aqui no La Marca, em 2022, na premiação do Festival do Cine Sesc, o filme ganhou todos os prêmios aos quais concorreu. 8 no total, incluindo melhor filme, diretor por Wagner Moura e ator por Seu Jorge. E é isso, é um filme importante, é um filme legal, é um filme que tem que ser visto? Sim, é uma obra de qualidade, como eu falei, não estou jogando fora o filme. Mas tudo bem. De qualquer forma, Marighella é um grande filme e por isso eu coloquei ele aqui no nosso Top 10. E agora vamos para a última posição, que é claro, como não poderia deixar de ser, é o filme que dá o gancho para esse programa, que é o Ainda Estou Aqui. Bom, Ainda Estou Aqui dispensa apresentações, né? Eu não precisava nem falar dele, mas vamos falar para encerrar o Top 10, né? O 10º filme. Ainda Estou Aqui, filme lançado agora em 2024, o grande filme brasileiro do momento, no Brasil e no mundo. Direção do Walter Salles, adaptando o livro do Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui. Então, como a gente já falou no item 2 do Top 10, o Feliz Ano Velho o filme era baseado no primeiro livro do Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho, lançado em 82, focado nele próprio. Já o livro Ainda Estou Aqui, que o Marcelo Rubens Paiva lançou em 2015, é focado na mãe dele, a Eunice Paiva, agora já falecida, né? E aí ele fez o livro que agora vira filme. No filme, Fernanda Torres interpreta a Eunice Paiva ao longo da vida e a Fernandona Montenegro na fase idosa, né? Celton Mello interpreta o pai, o Rubens Paiva, deputado que sumiu, sequestrado pela ditadura militar, assassinado pela ditadura, né? Enfim, é uma história trágica também. E aí tem os filhos, né? Não sei o quê. Então o filme fala, assim como o livro, da história dessa mulher, né? Essa mulher, a Eunice Paiva, que teve que reinventar, né? A sua vida depois de perder o marido dessa forma tão sombria, né? Eu não li o livro, né? Ao contrário do Feliz Ano Velho, que eu li o livro Feliz Ano Velho do Marcelo Rubens Paiva várias vezes na vida, né? A primeira vez que eu li o livro eu tinha 15 anos, eu fiquei apaixonado por aquele livro. E já li algumas vezes. O Ainda Estou Aqui, e vi o filme muitas vezes, como eu disse. O Ainda Estou Aqui eu não li o livro, só vi o filme agora, no cinema também. E é um grande filme, né? Não preciso nem eu falar nada, porque o filme já se apresenta, né? Realmente é um grande filme. Eu gosto do Walter Salles, que é um diretor, às vezes, criticado por certa caretice como cineasta, né? De fazer filmes mais formais. Eu acompanho a carreira do Walter Salles, acho que quase ao vivo e a cores, né? Eu me lembro quando ele surgiu como cineasta, em 91, com o filme A Grande Arte, que eu acho que é um filme não tão legal, né? Eu assisti em vídeo na época, A Grande Arte foi em vídeo. E eu achava, não acho tão interessante. Mas depois vem Terra Estrangeira, que já é um filme muito marcante dele, e Central do Brasil, a partir do qual ele entra num certo classicismo narrativo que eu gosto, né? Claro, não é moderno? Não. É careta, meio quadrado? É. Mas é um cinema que se comunica com a grande massa, né? Haja visto Central do Brasil, que foi aquela apoteose, né? Depois ele fez vários outros filmes interessantes. Eu destacaria o Linha de Passe, que tem o Geraldo Rodrigues no elenco, que atua em Caro Coroa, e os filmes internacionais Diários de Motocicleta e On the Road, né? Também baseados em livros, né? O caso Diários de Motocicleta, do Che Guevara, e o On the Road, famoso livro do Jack Kerouac. Que mais? O Walter Salles, eu me lembro que Central do Brasil... Bom, aí a gente tem que falar do assunto Oscar, né? Eu não quero falar disso, porque a gente aqui, o programa não é bola de cristal, mas vamos falar, porque não tem como fugir do assunto. O Central do Brasil, que foi o filme que, na época, ele ganhou 2 prêmios no Festival de Berlim, famoso festival, né? Que foi o Urso de Ouro de melhor filme e melhor atriz para Fernanda Montenegro. Ok. Aí ele repetiu a façanha no Oscar, sendo indicado para as 2 mesmas categorias, né?
E não ganhou, né? Como sabemos. Mas foi indicado também ao Globo de Ouro, né? Então, nas mesmas categorias, né? Então, na época, ele foi indicado no Globo de Ouro, né, nos Estados Unidos, como melhor filme estrangeiro, que ganhou, e melhor atriz num filme de drama, Fernanda Montenegro por Central do Brasil, que não ganhou. Aí o que a gente pode analisar comparando aquela situação? Bom, essas premiações foram no começo de 99, tanto o Oscar como o Globo de Ouro, né? O Berlim tinha sido antes, né, em 98. Né? O filme tinha ganho os prêmios em Berlim em 98, e no começo de 99 foi indicado a 2 Globos de Ouro, ganhando um, e indicado a 2 Oscars, ganhando nenhum. Qual foi o principal rival do filme na época? O famoso filme A Vida é Bela, do italiano Roberto Benigni, que ganhou vários Oscars. Então, no Oscar, a Fernanda Montenegro perdeu para Gwyneth Paltrow por Shakespeare Apaixonado, da Mayra Max, sem comentários sobre esse Oscar. E o Roberto Benigni ganhou Vida é Bela, melhor filme estrangeiro. No Globo de Ouro, A Vida é Bela não estava concorrendo. Não era porque, talvez por isso, se tivesse concorrendo, talvez Central do Brasil também não ganhasse o Globo de Ouro, né? Porque Vida é Bela ia ganhar. Mas Vida é Bela não estava no páreo naquela premiação. E assim, o filme ganhou o melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro. 26 anos depois, então, porque essas premiações foram no começo de 99, então 26 anos depois vamos estar no começo de 2025. E aí o que a gente tem com Ainda Estou Aqui? Ele repete, não passou por Berlim, nesse ponto não é igual ao Central do Brasil, não esteve em Berlim, mas esteve em Veneza, né, no Festival de Veneza, agora em agosto. Aliás, os 3 principais festivais de cinema artístico do mundo até hoje são Cannes, na França, Berlim, na Alemanha, e Veneza, na Itália. Então tá bom. Então o filme não passou por Berlim, mas passou por Veneza, e foi indicado, como já vimos, ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro e melhor atriz num filme de drama, Fernanda Torres. Eu não quero, como eu disse, não quero fazer previsões na linha bola de cristal, mas eu acho que ele tem chance de repetir a façanha de Central do Brasil, ganhar o Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira. Não acho que a Fernanda Torres vai ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz. Eu não acho. E não é porque eu acho que ela não mereça. Claro que ela merece. Mas eu acho que não funciona assim, a indústria, acho que ela não vai ganhar. E quanto ao Oscar, acho que o filme tem grandes chances de ser indicado nas 2 categorias também, repetindo o feito de Central do Brasil. E dessa vez, como não tem A Vida é Bela no páreo, eu acho que o filme ganha o Oscar, se for indicado, ganha sim o Oscar de melhor filme estrangeiro. Mas não acho que a Fernanda Torres ganhe o Oscar. Acho pouco provável essa opção. Mesmo não tendo Gwyneth Paltrow no meio, né? Mas tudo bem, também não estou aqui para fazer previsão. Vale lembrar, só para encerrar esse assunto de Oscar, eu já falei isso várias vezes em outros vídeos por aí, o Brasil já ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Para mim já ganhou. Isso devia inclusive ser devia ter um revisionismo histórico dessa história aí, porque, veja bem, né, acho que muitos de vocês sabem disso. No Oscar de 1960, o filme Orfeu do Carnaval, ou Orfeu Negro, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro pela França. Por quê? Um filme dirigido pelo francês Marcel Camus, mas é produzido por uma empresa francesa. Na verdade era uma coprodução Brasil, Itália e França, mas a produtora e distribuidora principal era francesa. Portanto, o filme concorreu como filme francês e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro para a França. Só que para mim é um filme brasileiro, né, gente? Só a distribuidora e produtora era francesa e o diretor. Por quê? O filme se baseia na peça Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes. Foi todo rodado no Brasil com atores brasileiros falando e cantando e dançando em português. É um musical, né, o filme, assim como a peça. A única coisa diferente no filme, que não era nacional, era a atriz americana, atriz e cantora maravilhosa americana, Marpessa Dawn, que interpreta a personagem principal, Eurídice. Na época ela era casada com o diretor do filme, Marcel Camus. Fora isso, o filme é totalmente brasileiro. Então, pra mim, é uma afronta. Isso foi uma afronta, né? Foi um erro histórico. Né? Hoje, quando o Oscar e o Globo de Ouro colocam as indicações de filmes estrangeiros, antigamente chamava filme estrangeiro, depois virou filme internacional, e eu acho que hoje é filme em língua não inglesa. Né? Isso quer dizer que filmes britânicos falados em inglês não concorrem, né? Tem que concorrer nas categorias normais. É meio bizarro isso, né? Porque assim, e se for um filme todo rodado no Brasil, com atores brasileiros falando em inglês? Aí também não concorre nessa categoria. É meio bagunçado isso daí, né? Enfim, não sei. Só sei que o Orfeu do Carnaval, Orfeu Negro, ganhou o Oscar e pra mim é um filme brasileiro, né? Então assim, oficialmente o Brasil nunca ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, internacional, sei lá o quê, mas na prática ganhou, né? Foi Orfeu do Carnaval. Então se
no Oscar de 2025 Ainda Estou Aqui ganhar o Oscar, isso vai acontecer 65 anos depois da premiação na qual Orfeu Negro ganhou o Oscar. Que, aliás, o filme também tinha ganho a Palma de Ouro em Cannes. Enfim, Oscar à parte, assim encerramos o nosso Top 10. E é isso então. Terminamos aqui o nosso Top 10 com 10 filmes brasileiros, longas-metragens ficcionais, que retratam o período bizarro e nefasto da ditadura militar no Brasil. E o gancho desse filme, desse vídeo aqui, é o sucesso atual de Ainda Estou Aqui e, ao mesmo tempo, a efeméride da sexta-feira 13 de dezembro, que é hoje, né? Mas que há 56 anos foi promulgado o AI-5, que, por sinal, terminou 10 anos depois, né? Ele foi promulgado em 13 de dezembro de 68 e extinto em outubro de 78, quase 10 anos depois, e a partir de 1º de janeiro de 79 passou a validar o Brasil livre do AI-5, né? Então foram 10 anos desse ato macabro, e então para enterrar não, né? Porque a gente não deve esquecer a história, né? Não se trata de esquecer a história. É importante a gente lembrar, até para a gente saber que algumas coisas não devem ser repetidas jamais, não deveriam nem acontecer, muito menos serem repetidas, né? Eu realmente queria saber o que se passa na cabeça das pessoas que hoje acham que a ditadura deveria voltar, que o AI-5 deveria ser bom. Realmente não dá para entender. Mas há tanta coisa que a gente não entende, né? O que eu entendo é que esses filmes que eu falei aqui são muito bons, apesar do Angel ser mais fraco, mas são filmes interessantes que merecem ser vistos e ou revistos. Assistam para tirarem suas próprias conclusões e impressões, e, para ninguém reclamar, na descrição do vídeo eu vou colocar também um top 10 alternativo, um top 10 segundo escalão, com mais 10 filmes brasileiros que falam da ditadura, que também merecem muita atenção. E nesse top 10 que eu vou escrever aqui na descrição do vídeo, aí eu vou colocar alguns documentários, filmes mais independentes, diferentes desses que a gente narrou aqui no vídeo, que são mais mainstream. Ok? Então é isso, minha gente. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? O vídeo, claro, tem um caráter mais cinematográfico e político, diferente dos vídeos que eu faço sobre as novelas. Mas, para quem quiser a volta das novelas, não percam o próximo vídeo, porque já que eu falei de Tieta, assisti as 2 primeiras semanas da reprise de Tieta, não vale a pena ver de novo, e o próximo vídeo é sobre isso. Vamos analisar Tieta nessa bem-vinda reprise em dezembro de 2024, em plena TV aberta, não vale a pena ver de novo. Até lá! Obrigado por tudo, fiquem aqui, fiquem comigo, assinem o canal, assistam, deem críticas, comentários, sugestões, apertem o sininho, fiquem ligados, porque Naftaluf é cultura, é vida, é arte, é emoção. Até a próxima!